Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz assim o texto, na versão revista, Almeida Revista Atualizada. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Na versão na linguagem de hoje diz assim, não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Na linguagem contemporânea diz assim, não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo que pensam é causar confusão, só sabem falar de violência. E na outra versão, que é na Bíblia Viva, diz assim, que é uma versão parafraseada, não tenha inveja dos homens perversos, não deseje a companhia deles, porque eles passam o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e enganar os outros. Então vejam só, esse versículo está sendo bem claro, né? Advertindo sobre a questão de invejar homens maus. Porque tem gente que faz isso, tem gente que inveja homens maus. A gente pode entrar na rede social que você vê gente dando testemunho em relação a pessoas que fazem coisas erradas e se inspiram nela. Diz que querem seguir o exemplo dela, tá? Então ele está dizendo aqui que não é para você nem ter amizade com pessoas assim. Então, não está dito diretamente, mas está subentendido. Se você quer prosperar, se você quer ter sucesso na vida, e sucesso aí não é sucesso material, meu irmão. É um sucesso espiritual, é um bem-estar espiritual. É prosperidade também material, como consequência da espiritual. Você não tem que estar se envolvendo com esses homens ímpios, essas pessoas que aparentemente parecem ser atraentes. Certo? Então ele diz aqui, não tem inveja de pessoas malignas, de homens malignos, homens maus, né? Esse sentimento de inveja aqui é aquele sentimento, aquele desejo de querer ser igual a outra pessoa. Tá? Então, por que é perigoso esse tipo de associação? Primeiro, porque a pessoa começa a ter uma percepção distorcida da realidade. Porque, veja só, ele começa a olhar a pessoa, e os jovens têm isso, todos os jovens passam por isso, né? Admira-se de algum jovem que, na minha época, chamava-se jovem, era jovem descolado. Meu Deus do céu, esse pessoal na época de campanha não é fácil não. Então, a percepção é distorcida. Então a gente, na minha época de adolescente jovem, a gente tem aquele pessoal que a gente chamava de descolado, caba legal, e comunicava com todo mundo, e era admirado. E era o cara que tinha uma malandragem para viver a vida. Tá? Só que a malandragem dele era além daquilo que a gente pode dizer que se aceita, né? Embora a malandragem não é para ser aceita de forma alguma, porque o cara que usa de malandragem, ele quer levar vantagem, né? Com as pessoas. Mas é aquela coisa do indivíduo que... eu lembro que, por exemplo, eu fui militar, né? Nessa época eu não era, ele era militar. E ele era um cara que era admirado por muita gente, e ele chegou numa festa fardado, e com o cadastro todo desamarrado e aberto, do coturno. Aquilo é considerado uma falta grave dentro do exército. Você não pode fazer aquilo. Você tem que andar corretamente, o cadastro tudo amarrado, tudo certinho. E está amarrado tudo aberto, sem meia. E fazendo chacota, né? Dizendo que estava esperando ver se o cabo aparecia, um soldado para vir prender ele. Né? Ele era o cara malandro. Esse cara, ele depois se envolveu com crime. Ele morreu em São Paulo. Era daqui, se envolveu com crime, foi preso e depois morreu em decorrência da AIDS. Decorrência da AIDS. Né? E ele era muito conhecido, né? Na minha época de adolescente, né? Eu acho que ele era mais velho que eu, acho que uns 3 ou 4 anos. Mas morreu já faz mais de 20 anos, não muito mais, faz uns 30 anos. Então ele não chegou a 30 anos de idade. Né? Então, essa coisa de parecer bem sucedido, de um cara que tem poder, de um cara ser livre, né?
É um engano, né? É um engano. Isso acontece muito hoje com o pessoal que se inspira e se almeja e tem como referência, por exemplo, alguém que está envolvido com crime, né? Às vezes com tráfico, por exemplo, né? Tem muito adolescente aí que está se inspirando. Por quê? Porque o indivíduo, ele não trabalha, mas ele, entre aspas, ganha dinheiro de uma forma mais fácil, mas a que custo, né? Então a Bíblia enfatiza que esse sucesso é aparente e ele engana as pessoas. Tá? A outra coisa que o texto quer chamar a atenção é a corrupção do caráter. O indivíduo que inveja um perverso, ele tem um problema de caráter. Tá? Ele tem um problema de caráter. Então o que acontece? Quando ele olha o sucesso do outro, né, o poder do outro, o que o outro conseguiu, ele se esquece de alguns valores. O valor da justiça, da retidão, da misericórdia, da honestidade, né, do respeito, entendeu? Então, a pessoa começa a questionar esses princípios, porque quer se espelhar naquele que faz o mal, aquele que está vivendo de forma errada. Ele começa a dizer, não, viver honestamente. Ah, meu pai vive honestamente, trabalha, mas não sai daquilo que ele tem. Enquanto que eu estou aqui e estou prosperando, estou aqui com meu corrente de ouro, né, por exemplo, como muita gente vê aí, corrente de ouro, adquirida com tráfico de drogas, por exemplo. Isso é só um exemplo, tem outros vários, né? Então, o texto de Provérbios chama esse homem de homens maus. Então, o indivíduo começa a se comprometer tanto que espiritualmente ele começa a afastar de Deus. E aí ele entra no quê? Numa escravidão emocional. Ele tem a pessoa como referência. Ele começa a ficar preso naqueles desejos que aquela pessoa tem. Isso começa a ser uma escravidão, tanto emocional como também moral. Tá? E essa escravidão faz muito mal para a pessoa, pode levar até a morte. Muitos têm morrido. Porque deseja obter as coisas por meios ilícitos, meios injustos, meios imorais. Aí o texto continua dizendo, você não deve nem estar com eles. Por que não deve se sentar com essas pessoas, nem andar com elas, nem mesmo conversar? Você pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas não de sentar para conversar. Tá? Porque pode ser que naquele dia seja o dia que está marcado para ele morrer. E você está sentado junto e vai embora. Como muitos já aconteceram isso. Falar em morrer, quinta-feira mataram um dia perto da minha casa ali. Foi? Veja mesmo. Aí essa influência negativa, o texto de Coríntios diz assim, cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Corrompem o que é bom. Então essa convivência constante com pessoas assim, leva a pessoa ao afastamento desses conceitos, desses preceitos morais. Né? Da honestidade, da lealdade, do respeito, da responsabilidade. Então isso leva a consequências morais e espirituais. Ao ponto que o indivíduo começa a praticar as mesmas coisas. Por conviver com pessoas assim. Então, esse versículo aponta para duas coisas. Primeiro, se botar em confronto, ou seja, de frente uma com a outra, que é a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Essa sabedoria do mundo, você tem que escolher. Essa sabedoria de Deus que pode até que ela não proporcione riqueza ou poder imediatamente. Né? Em detrimento daquela outra que num momento rápido vai vir poder e riqueza. Mas só que tem um detalhe. A sabedoria de Deus, ela conduz à vida. E muitas vezes, muita dessa sabedoria do mundo leva o indivíduo à ruína. O indivíduo está aí. Tem gente aí, por exemplo, que na rede social você vê sempre, ou direto, como eles chamam de ostentar. Né? Ostentar a riqueza, né? Ostentar carros ricos, caríssimos, carro de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, casas de milhões,
roupas, bolsa, sapato, relógio. Um tempo depois ele devia estar preso, porque estava associado com o crime. Aí as pessoas olham sem conhecer a realidade, terminam tomando como exemplo aquelas pessoas e um exemplo ruim. Né? Então, esse sucesso dos perversos, ou dessas pessoas más, ele vai levar à ruína. Então você tem que confiar de que a justiça de Deus ela vai permanecer inalterada. E muitas vezes a própria justiça de Deus vai se fazer presente e vai mostrar a realidade daquelas pessoas. Então a Bíblia mesmo é clara em afirmar que os ímpios podem prosperar, mas Deus não vai permitir que a maldade triunfe para sempre. O que foi que Jesus disse? Tua alma vai dizer assim: bebe, come e regala-te, porque amanhã vai morrer, mas vai chegar hoje à noite e vão pedir tua alma, e aí tu vai apresentar o quê? Não é? Então, essa valorização do que é certo, do que é justo, do que é bom, do que é correto, é o que o texto está chamando a atenção. Você tem que valorizar isso. Não tem inveja dos maus. Ele pode dizer assim: admire-se dos bons e que ele está com eles, porque o coração deles planeja o quê? Planeja para a vida, planeja para a prosperidade, planeja para você viver bem, para você viver em paz, viver em harmonia. Né? E os seus lábios têm palavras de vida, certo? Então, a gente tem que fazer a aplicação desse texto dizendo o seguinte: primeiro, que a gente tem que se contentar com a vida justa. Pode ser uma vida de dificuldade, mas é uma vida justa. É uma vida que ninguém vai vir cobrar você o que você tem, porque o que você conseguiu foi de forma honesta. Tá? Outra observação do texto é escolher as amizades e as companhias. E a gente sabe que hoje as amizades e as companhias de muitos jovens, né, criados juntos, no mesmo bairro, mesma rua, eram vizinhos, só que escolheram um caminho completamente oposto. Aquilo que era uma amizade de criança não pode mais ser uma amizade de adolescente nem de jovem. Você pode até falar com ele, conversar, mas não querer estar junto. Muitos perderam a vida por conta disso. Né? E vigiar para que não se venha cair nessa tentação. Né? Porque veja só, se o indivíduo ele medita sobre violência, esse indivíduo ele não só comete ato de violência, mas eles planejam fazer o mal. E além do mais, as pessoas que planejam mal, os lábios dela, a boca dela, o coração dela, só está cheio de maldade. Então a fala dela é uma fala maliciosa. Né? Jesus até diz assim que a boca fala o que o coração está cheio. Não é assim? Que está cheio o coração, está lá em Mateus, né? Então, falar maliciosamente reflete o quê? A violência que está dentro do íntimo daquela pessoa. Então, e malícia aqui é aquela intenção de querer enganar, de querer difamar, de querer causar dano ao outro, de querer furtar o que é do outro, de querer roubar o que é do outro, de querer, como popularmente as pessoas dizem, passar a perna no outro. Então, o indivíduo mente, o indivíduo induz o outro por erro. Induz o outro por erro. Muitos meninos bons, jovens adolescentes bons, mas que não tinham uma fundamentação moral forte, foram enganados por essas pessoas e aí foram para o lado errado. Aí tem história na vida que a gente conhece, gente, rapaz, esse menino era tão bom. E de repente, quando você encontra ele, ele está totalmente virado, porque se juntou com esse tipo de amizade que influenciou ele negativamente. Né? Se o indivíduo já tem a natureza caída, como a própria palavra de Deus diz, todos nós temos uma natureza caída, que pende para o mal, e o indivíduo vai e se junta com o que é mal, ele vai cavar mais ainda esse poço, né?
com pensamentos maus, com motivações ruins, com decisões equivocadas, com valores errados. Então a gente tem que ter esse cuidado para vigiar o coração, cuidar com quem a gente anda, né? E todo mundo na vida já cometeu um ato desse, de andar com alguém que você até não sabia, achava que não tinha problema nenhum, porque foi amigo de infância, era amigo de escola, entendeu? Mas o indivíduo começou a mudar as escolhas dele e começou a escolher caminhos errados. Certo? Então a gente tem que ter esse cuidado com o coração da gente, com quem a gente anda, com quem a gente busca inspiração, porque as pessoas podem inspirar você. A gente pode buscar a inspiração das pessoas. As boas inspirações. Né? Ver alguém, rapaz, eu queria ser como fulano. Mas é uma pessoa que se dedicou a ser um bom profissional, né? Tenta buscar viver a vida segundo a palavra de Deus, manda viver. O indivíduo não é que ele é modelo, mas a gente vê a intenção no coração dele de querer viver a palavra de Deus. Ele não quer dizer que ele não erra, que ele não falha. Ele vai cometer as falhas e os erros. Mas até mesmo como saber lidar com as falhas, com os erros, isso inspira as pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado com quem a gente vai tomar como referência.